Olá, pessoal. Espero que esteja tudo bem com vocês e que essa semana, mais do que nunca, vocês estejam animados para as operações unitárias que nós vamos estudar. Todas as semanas eu espero isso, né? Mas dessa vez, se vocês não estivessem tão animados quanto eu, ou como eu gostaria, como eu esperava nas semanas anteriores, essa é a última, pessoal. Finalmente estamos chegando aí ao fim da nossa emenda da disciplina de operações unitárias 1 e só faltam duas operações unitárias para a gente estudar: a centrífuga e o ciclone. Comparado às outras que a gente estudou, né, elas são mais breves, tem menos coisas para eu apresentar para vocês sobre elas, então a gente vai começar pela centrífuga nessa primeira videoaula e na segunda videoaula a gente vai falar do ciclone, que é primo da centrífuga. Muita coisa que a gente falar sobre centrífuga também vai se aplicar ao ciclone, então vai ser mais tranquilo ainda. Tá legal? Então vamos começar, porque a gente já está acabando. Centrífuga. Eu coloquei aqui no primeiro slide, pessoal, eu peguei do Google, a hora que eu ampliei a imagem não ficou muito nítida, mas isso aqui é uma foto de uma centrífuga tubular industrial, tá? Tô falando de uma centrífuga numa escala um pouquinho maior do que centrífugas, por exemplo, de laboratório, que eu imagino que alguns de vocês já tenham tido contato com centrífugas de laboratório. Mas, além disso, quem não teve contato com centrífuga de laboratório, ainda não fez iniciação científica, não teve a oportunidade de conhecer ou faz em alguma área que não usa centrífuga, em algum momento na vida de vocês, acho que vocês já trabalharam aí com uma centrífuga, seja na máquina de lavar roupa, após o enxágue, tem a centrifugação antes de a gente poder estender a roupa, né? Fazendo suco em centrífuga, fazendo lavagem de folhas. Eu tenho uma centrífuga parecida com essa na minha casa para lavar folhas. Lavo folha de alface, folha de rúcula, folha de chicória, né? E essa última foto aqui é uma centrífuga de laboratório. Então, o que eu quero que vocês reparem é que, apesar de elas terem tamanhos diferentes, até formatos diferentes, a função é sempre a mesma, né? No caso desses exemplos domésticos, a gente quer expulsar o fluido, a gente quer separar a água. Na máquina de lavar, a gente está com a roupa encharcada e aí nós centrifugamos na máquina para que a água seja expulsa, seja separada da roupa, da fase sólida. Tá? A roupa é a nossa fase sólida. Quando a gente lava uma folha de vegetal, de alface e seca na centrífuga, aqui a gente separa a água do sólido. E na centrífuga de laboratório, pessoal, também, não sei o que é essa amostra, eu trabalho, por exemplo, para sedimentar, para separar lodo. Né? O lodo tem aí a fase sólida, a fase líquida, uma pasta, uma coisa pastosa, então eu centrifugo nas minhas pesquisas para que o sólido fique separado do fluido líquido. A mesma coisa no suco, né? A fase líquida se separa da fase sólida. E para isso, então, a gente estuda a centrifugação. Tá? Os princípios básicos da centrifugação são parecidos, nos remetem lá à sedimentação de partículas submetidas à ação da gravidade. Tá? No sedimentador, as partículas sólidas foram separadas, são separadas da fase líquida por gravidade. Porém, no caso da centrifugação, a intensidade das forças atuantes nesses equipamentos é geralmente centenas ou milhares de vezes maior do que a força gravitacional. O equipamento imprime uma força ali, a minha mistura inicial, para separar sólido de líquido. E que força é essa? A gente está falando de uma força específica, né? Já vamos chegar lá. Então, a velocidade com que as partículas atingem as paredes da centrífuga é influenciada também pelo tamanho da partícula. Os exemplos domésticos, a gente tem roupas, tem frutas, tem alface para separar da água, da fase líquida. Nos exemplos industriais, a gente muitas vezes estamos falando, né, o que eu me refiro aqui para vocês, é de partículas finamente diminuídas, partículas com diâmetros pequenos, como pó, como farinha, como algum sólido, como bactéria, como fungo. Tá? Às vezes eu quero separar coisas bem pequenininhas e que têm diâmetros de partículas variados entre si.
Então, assim como na sedimentação, lembra lá quando a gente falou de velocidade terminal também no elutriador, o tamanho da partícula vai influenciar na velocidade que essas partículas serão separadas. Assim como influenciava no sedimentador, influencia também na centrífuga. A trajetória da partícula permite especificar o diâmetro das partículas que são capturadas na parede do equipamento. Já eu vou mostrar um esquema da centrífuga para vocês, para a gente ver onde está o centro do equipamento, onde está a parede do equipamento, porque a intenção é levar essas partículas para a parede, né, para elas ficarem retidas dentro do equipamento. Então, pessoal, a centrifugação, né, tem lá a ver com a força centrífuga numa partícula. Então, se eu tenho uma partícula girando aí presa a um eixo central, eu imprimo uma força com essa rotação, que é a força centrífuga, na qual então, né, pessoal, a força que rege aí a trajetória dessa partícula quando em repouso é a força da aceleração da gravidade, né, massa vezes a aceleração, e quando a partícula está girando, a força centrífuga que age nessa partícula é dada pela seguinte expressão, né, a massa vezes me corrijam se eu estiver errado, pessoal. A velocidade ao quadrado vezes o raio aí da trajetória. E a velocidade a gente calcula como 2π vezes a frequência, tá? Desse movimento circular. Então, a centrifugação é uma operação de separação de fases que ocorre pela ação do campo de força centrífugo, que surge quando se rotaciona um recipiente cilíndrico, que a gente também chama de tambor da centrífuga, contendo as fases que se deseja separar. Sólido de líquido, tá? É uma centrifugação com fase líquida, tá, pessoal? Não estou falando de fase gasosa agora, não. Só fase líquida na centrífuga. As partículas mais densas, as partículas sólidas, são rapidamente impulsionadas na direção da parede interna do tambor, onde são acumuladas e dessa forma separadas da fase líquida. E aqui então eu espero que as partículas que eu quero separar consigam atingir velocidade tal para chegar na parede da centrífuga durante o tempo da centrifugação. Quem já trabalhou com centrífuga de laboratório sabe que a gente programa a velocidade e o tempo com que ela vai ficar rodando, né? Para garantir que todas, ou a maior parte, ou as partículas que eu tenho interesse, cheguem na parede do tambor e, consequentemente, no fundo do frasco que eu uso para separar nas centrífugas de laboratório. Os equipamentos de centrifugação são usados aí nas mais diversas variedades de aplicações industriais, como indústrias químicas, de alimentos, de bebidas, farmacêuticas, aplicações em procedimentos de laboratórios, em estações de tratamento de esgoto, entre tantas outras situações em que eu precise separar sólido de líquido. A centrífuga que nós vamos estudar, então, aqui, pessoal, ela é uma centrífuga clássica, né? Uma centrífuga comum, que o que a gente estudar aqui nessa centrífuga tubular vale para algumas variações que a centrífuga pode ter, como, por exemplo, a centrífuga de laboratório, no qual eu tenho vários tubos dentro do mesmo tambor. Tá? Aqui a gente estuda um tambor único, mais parecido com o da máquina de lavar, mas a centrífuga de laboratório nada mais é do que vários tambores dentro dela. Então, na centrífuga tubular, a alimentação chega ao fundo da centrífuga. Já vou mostrar um esquema que eu desenhei para vocês. E supõe-se que todo líquido tem movimento ascendente uniforme, carregando com ele as partículas com movimento radial e velocidade terminal VR. Até os equipamentos anteriores, eu estava chamando a velocidade terminal de VT, né? Velocidade terminal. Aqui a gente vai chamar de VR, porque essa velocidade terminal tem a ver com o raio da trajetória, uma vez que ela está se movimentando dessa maneira circular. A separação de uma partícula do líquido irá ocorrer se o tempo de residência na centrífuga for suficiente para a partícula atingir a parede da mesma.
Como, pessoal? Quero tentar explicar isso um pouquinho melhor, né, para ver se fica mais claro num desenho. Então, esse esquema bonito aqui, gente, eu que fiz, era o esquema que eu faria na lousa, né? Se nós estivéssemos em sala de aula. Então, eu pus aqui a centrífuga tubular, uma foto também que eu peguei da internet, de uma centrífuga, uma vista de fora dela, né? Ela é um tambor, tem aqui 3 pés de apoio, o terceiro tá atrás, e os botões do liga, desliga e controla o tempo e a velocidade, a rotação. E aqui está o meu desenho. Então, esse desenho eu gostaria que vocês fizessem no caderno de vocês, que representa o quê? O que o slide anterior estava dizendo, né? A alimentação chega ao fundo da centrífuga. Então, a alimentação, ela entra pela região central da centrífuga, no meio e vai até o fundo. Ela é composta do sólido e do líquido. É a mistura que eu desejo separar. Aqui eu vejo só então a lateral do tambor, né, como se eu tivesse feito um corte na minha centrífuga. Então essa é o final do tambor e aqui a região central por onde a alimentação entra e aqui embaixo um eixo que está ligado aí a um motor, a um rotor que vai fazer essa centrífuga girar. Porque R2 é até onde que eu espero que a minha partícula consiga atingir. A gente vai considerar o seguinte, as partículas que atingirem essa distância, que encostarem aqui na lateral da centrífuga, elas ficarão retidas no equipamento. As partículas que não atingirem essa distância, elas serão carregadas junto com o líquido. Pensando que eu tenho uma alimentação de sólido mais líquido, em que os sólidos são de tamanhos variáveis, ou às vezes são sólidos variáveis com densidades diferentes e tamanhos de partículas diferentes, e que algumas partículas eu consigo separar, principalmente as maiores, e as menores, se não conseguirem atingir velocidade suficiente para chegar na parede do equipamento, serão arrastadas junto com o líquido. Essas duas bolinhas vermelhas que eu desenhei aqui no meu esquema, pessoal, significa a trajetória da partícula, tá? É uma partícula num determinado momento e o caminho que ela vai fazer até tentar chegar na parede da centrífuga. Então, R3, para mim, é essa distância entre o centro da centrífuga e a distância atingida por uma partícula qualquer aí dentro do equipamento. Legal? Então ela ela chega na centrífuga pelo fundo junto com o líquido, o equipamento começa a funcionar, ela começa a girar, girar, girar e as partículas tendem a ser carregadas, transportadas, levadas até a parede da centrífuga. Mas as maiores, mais densas, chegam primeiro, tá? Então as partículas que atingirem R2 ficam no equipamento, as que não atingirem são descarregadas junto com o líquido. E é assim que a gente vai fazer a separação. Então, ao final do tempo de residência, a partícula estará a uma distância R3 do eixo de rotação, como eu desenhei lá no pontinho vermelho. Se o R3 foi menor do que o R2, ou seja, a partícula não chegou na parede, ela vai sair com o líquido. Entretanto, se o R3 for igual ao R2, tá? Vejam que R3 não pode ser maior que R2. R2 é o limite ali onde acaba a minha centrífuga. Mas se o R3 for igual, for o próprio R2, a partícula fica sedimentada na parede da centrífuga e, consequentemente, dá-se a separação dessa partícula. Admitindo-se que a velocidade de sedimentação, que a sedimentação ocorre no regime de Stokes, por analogia, a gente pode substituir o g da gravidade por RW² na equação da velocidade terminal, lá no VT. Lembra, eu fiz isso com vocês na nossa aula de movimento de uma partícula no fluido, antes da gente finalmente entrar no elutriador, né? Quando eu estava fazendo a introdução ao elutriador, nós chegamos na equação, aí substituir a aceleração pelo g da gravidade foi o que nós usamos. Mas a outra situação é se a gente substituir a aceleração por RW², né, que é a velocidade angular aí vezes o raio. Então, se nós fizermos essa substituição, a gente fica com a seguinte equação de velocidade dessa partícula, tá? Que depende do seu diâmetro, depende da distância e do raio da trajetória, da velocidade com que o equipamento está girando e de propriedades do fluido e da partícula. Eu chamei essa equação de equação 2 aqui na nossa sequência de slides. Então, a gente pode rearranjar, tá?
para enxergar uma equação com essa cara, porque eu tenho a intenção de integrar nos limites. Vejam, a minha centrífuga ela é limitada, ela vai até R2, tá? E eu quero saber, para uma determinada partícula, de novo, a gente tem uma mistura de partículas no início, na alimentação, diferentes tamanhos de partículas. Algumas vão chegar até a parede da centrífuga e outras não. Então, eu quero saber qual é o tamanho da partícula que consegue chegar na parede da centrífuga. Tá? Então, eu posso integrar nos limites assim, ó. Se o R é o próprio R1, para t igual a zero. No início de toda essa operação, a trajetória da partícula é a própria entrada dela, o próprio comprimento, né, aquele R da entrada dela no equipamento. Para o t igual a um t qualquer, o R é o próprio R2. Eu quero saber, quero relacionar aí o tempo necessário para a partícula chegar em R2. Tá? Então, nós rearranjamos a equação da velocidade para ela ficar com essa cara e a gente poder integrar nesses limites. Beleza? Então, eu acho que vocês podem verificar fazendo as equações no caderno de vocês ou dando um pause aqui no vídeo para ver com mais calma, mas se a gente integra nos limites de 0 a t de R1 a R2, nós chegamos na equação 3, que é o tempo para atingir a parede da centrífuga. O que vai atingir a parede da centrífuga? A partícula sólida. Então, é o tempo que uma determinada partícula de diâmetro tal, né, com densidade de sólido tal, presente naquele meio fluido, com viscosidade e densidades conhecidas, operando numa centrífuga com uma determinada velocidade angular, aí leva para atingir a parede da centrífuga. Essa é a situação, é essa partícula. Então, se eu tenho vários tamanhos de partículas, eu terei vários tempos, né? As partículas maiores e mais densas chegam mais rápido. Agora vamos pensar só mais um outro conceito para a gente poder relacionar com a equação anterior, que é o tempo de residência na centrífuga. Concordam comigo que o tempo de residência com que essa mistura inicial, aí, essa alimentação contida, composta de fluido e sólidos, é volume sobre vazão? Ficou em dúvida, a gente faz análise dimensional, tá? Volume por vazão volumétrica, sobra tempo. Então, considerando o volume da centrífuga, o volume útil da centrífuga como o volume até R2 descontado o volume do R1, tá? Descontado o volume ali da entrada do fluido, considerando aquele círculo, a seção circular externa a esse raio de entrada, o volume então é πL e a diferença aí ao quadrado do R2 menos o R1, tá? Só estou considerando o volume útil da centrífuga. Sendo assim, a gente pode igualar esses tempos. Então, eu quero que o tempo que uma partícula leva para atingir a parede da centrífuga seja o tempo de residência dessa mistura no equipamento. Então, se a gente igualar as duas equações, tá? Estou aqui nessa parte, e rearranjar e fazer as trocas matemáticas, passa para lá, passa para cá, a gente finaliza na equação 4, pessoal. Vejam, é uma equação comprida, sim, mas não é difícil e também não precisa decorar. Essas equações estão na prova, estão disponíveis no livro, nos materiais de apoio para vocês, à vontade. Mas é uma equação que me diz qual é o diâmetro da partícula que chega na parede da centrífuga naquele tempo de residência, naquele tempo em que o equipamento está funcionando. Tá? E aí depende de informações, tanto de informações da centrífuga, qual é o seu tamanho, né, R1 e R2, qual é a vazão com que essa centrífuga está operando, qual é a altura da centrífuga, L é esse comprimento, tá, onde o líquido preenche, o fundo preenche toda a centrífuga. E depende de propriedades do fluido, a rotação que ela opera e propriedade do sólido também, tá? Mas geralmente, pessoal, numa equação como essa, a gente conhece quase tudo e tem uma incógnita. Eu propus uns exercícios para vocês e vocês vão ter que ler o enunciado, interpretar e ver o que está faltando, o que ele quer. Ele quer me dar toda uma informação sobre como a centrífuga está funcionando e quer saber que diâmetro de partícula que eu consigo separar nela. Ou então, ele me diz que eu preciso separar um determinado diâmetro de partícula e quero saber, então, quais são as características da centrífuga, que tamanho tem que ter essa centrífuga,
né? Qual é o raio, qual é o volume, qual é a altura do líquido. E aí a gente pode trabalhar com apenas uma equação, equação de volume, equação de tempo, para resolver esses problemas sobre centrifugação. Tudo bem? Então, o principal é ler, anotar a que cada informação se refere, para a gente ver que normalmente com uma equação só vai faltar uma incógnita. O resto a gente conhece. E sobre centrífuga também, pessoal, tem outra situação que eu gostaria de falar com vocês, que é o famoso diâmetro crítico. Então, eu quero tentar falar com calma, para não me atropelar, mas também para o vídeo não ficar muito longo, porque a gente vai precisar falar de diâmetro crítico aqui e na operação de ciclone, tá? É uma situação da seguinte característica. Esse diâmetro que eu chamo de crítico, que os livros chamam de diâmetro crítico, ou às vezes diâmetro de corte, também existe essa nomenclatura, é o diâmetro da partícula que alcança metade da distância entre R1 e R2, tá? Então, eu falei para vocês que as partículas maiores, mais densas, chegam até o fundo, chegam até a parede da centrífuga e, consequentemente, são separadas da solução. As partículas menores, não, elas não alcançam, mas isso não significa que durante o processo de centrifugação elas também não sejam coletadas, né? Algumas partículas são mesmo menores do que aquelas que chegam até R2, elas podem eventualmente ser coletadas, porém não 100% dessas partículas. As que chegam na parede, 100% delas serão coletadas. Essas partículas que atingem, que têm tamanho, que tem esse diâmetro crítico tal, que chegam até a metade da distância entre R1 e R2, significa que as partículas que possuem esse diâmetro, metade delas serão coletadas e metade ainda ficarão no meio fluido, tá? Ainda serão arrastadas junto com o meio fluido. Enquanto que partículas aí intermediárias entre esse diâmetro crítico e o diâmetro 2 podem ser um pouco mais coletadas, mas algumas serão arrastadas. E partículas muito pequenininhas, né, tendem a sua grande maioria ser arrastada com o fluido e não ficar sedimentada na parede da centrífuga. Tá legal? Então, esse diâmetro crítico é o tamanho da partícula que consegue chegar até a metade da trajetória. Consequentemente, metade delas, cerca de 50% delas, serão levadas com o fluido e a outra metade ainda ficará retida no equipamento. Essa partícula, então, né, essa que tem o diâmetro crítico ou diâmetro de corte, ela percorre uma distância que é ali a metade do caminho. Então, eu posso medir essa distância sendo R2 menos R1 dividido por 2, durante o tempo de residência na centrífuga. E agora, sabendo isso, sabendo o conceito, o que eu entendo por diâmetro de corte, o que eu espero dessa partícula, né, desse tamanho, que ela vá só até a metade do caminho, nós temos duas situações para estudar, que eu marquei uma delas aqui em vermelho, e a próxima situação virá nos próximos slides, também destacada em vermelho. Quando R1 for muito menor do que R2, depende aí da configuração da centrífuga, né? A gente vai poder considerar a intensidade do campo centrífugo constante. Então, é verdade essa igualdade aqui, que ômega ao quadrado vezes R é igual ao próprio ômega ao quadrado vezes R2, porque R1 é muito pequenininho em relação a R2. E aí eu estou falando de uma ordem de grandeza de diferença, tá? Uma entrada bem fininha para alimentação comparada com todo o tambor da centrífuga. Então, se a gente voltar com essa informação na equação 2 e rearranjar tudo isso, a gente pode chegar nessa equação. Pausem aqui rapidinho só para vocês verificarem se eu não confundi nenhuma letra, nenhum sinal. E se dr for a distância percorrida pela partícula de diâmetro crítico no tempo t, a gente vai integrar desse jeito agora, né? Lá a gente estava falando do diâmetro da partícula para chegar até a parede, então integramos de 0 a t, de R1 a R2. Aqui eu estou falando da partícula de diâmetro crítico, dPc, diâmetro da partícula crítico, ou diâmetro da partícula de corte. E aí a gente pode integrar então, deve integrar então de 0 a t e de 0 até essa metade da trajetória, tá? Porque é a de diâmetro crítico que chega só até a metade. E aí,
né, se a gente colocar isso em função do DPC e considerar essa igualdade com o tempo de residência, como fizemos para a partícula geral, né, que eu consigo separar, a gente fica com a equação 5. Legal? Então, eu tenho uma equação anterior lá, que era para saber qual é o diâmetro da partícula que chega na parede da centrífuga. E agora, nós temos a equação 5, que é uma equação para saber qual é o diâmetro da partícula que chega só até metade da trajetória entre R1 e R2. Guardem isso aí. Vamos para a segunda situação, né? Se R1 não for tão pequenininho em relação a R2, se não for desprezível, aí a equação fica um pouquinho diferente, porque não tem aquela igualdade do campo centrífugo, tá? Então, nesse caso, a intensidade do campo centrífugo vai ser função de R, tá? Depende do R, eu não posso considerar que só depende de R2. Só que aí, pessoal, eu não vou entrar nesse detalhe matemático com vocês, mas lá no livro de Jankoplis diz que ele propôs uma integração para calcular o DPC, tá? Dessa maneira, vou integrar a equação de 0 a t e aí do meio até o final, tá? Dessa trajetória e levando em consideração a variação do campo centrífugo em função de R. Tá legal? Aqui, ó, em função de R. E assim, tá? Sem entrar no detalhe matemático aí demais da conta, da coisa, a gente chega na equação 6, que também é uma equação de diâmetro crítico de partícula. Tudo bem? Porém, numa centrífuga diferente da centrífuga anterior, que ela foi construída de modo que o R1 não é tão pequeno em relação ao R2. E tudo vai depender da operação, de onde essa centrífuga está sendo usada. Né? Não sei se é uma indústria alimentícia, se é uma indústria mineradora, não sei que tipo de partículas que eu estou querendo separar, se é um laboratório. Legal? Então, na hora de escolher a equação do diâmetro crítico, a gente tem que saber as relações aí dos raios da centrífuga, R1 e R2. Como em geral, a mistura fluido-partícula que alimenta a centrífuga contém partículas de diferentes tamanhos, a gente pode calcular também, né, além de saber qual é o diâmetro da partícula que encosta na parede, qual que é o diâmetro da partícula que chega até a metade do caminho, a gente também pode calcular a eficiência de separação para cada tamanho da partícula. Eu já comecei a falar sobre isso com vocês. Eu espero que a partícula que encoste na parede e todas as maiores que ela sejam 100% removidas, tá, da mistura inicial. Espero que as partículas de diâmetro crítico sejam 50% removidas e que as menores, menos, tá? Não sei quanto, mas a gente pode calcular a eficiência. Então, para a partícula de diâmetro crítico, a eficiência de coleta será 50%, ou seja, metade das partículas com dp igual ao dp crítico irão sedimentar lá na parede da centrífuga e a outra metade vai seguir com o líquido. Legal? A gente vai voltar a falar um pouquinho mais sobre isso de eficiência de novo na operação de ciclone, tá? Mas só para vocês já terem uma ideia do que se trata e poderem já ir internalizando e pensando sobre isso, tá? Para finalizar, e para que vocês possam responder o último item do exercício de centrífuga que eu propus, acho que é o item C ou D, não sei, é o último. Eu tenho que falar com vocês sobre comparação entre centrífugas, tá? É uma coisa simples, a equação assusta um pouco, mas é simples. É o seguinte, se a gente pegar lá a equação 5, isolar Q nessa equação e multiplicar e dividir por G, tá? Manter a igualdade, tá legal? Quero manter a igualdade da equação do diâmetro de partícula crítico e deixar em função da vazão. Tá legal? Que para mim é vazão volumétrica. Só que se eu pegar a equação, arranjar para deixar Q em evidência e manter a igualdade multiplicando e dividindo por G, a gente chega nessa equação aqui, ó, pessoal. E pra gente que já tá bem craque, né, em velocidade terminal de partículas, em regime de escoamento laminar e velocidade de Stokes, a gente sabe que a velocidade terminal dada por Stokes é essa equação aqui, tá? Nós já aplicamos ela várias vezes, inclusive na aula de escoamento de partícula através de um fluido, a gente chegou nela. Então, se vocês já estão craques como estão, né, nós estamos, a gente consegue enxergar essa velocidade aqui. Veja se vocês concordam, pessoal. A vazão, né, do escoamento aí da centrífuga,
também pode ser dada por uma equação bem mais simples como essa 7 aí, ó, 2VT vezes uma coisa que a gente vai chamar de sigma, tá? Porque nós estamos fazendo tudo isso para poder comparar centrífugas, já vamos chegar lá. Então, tudo isso aqui é 2VT, tá? E isso aqui, vejam, são informações que dependem da centrífuga. A velocidade com que ela está rodando, o volume dessa centrífuga, a diferença entre os raios aí da região de alimentação e da parede da centrífuga, e depende também do G da gravidade, né? Porque a gente teve que fazer esse artifício para poder aparecer o G aqui e a gente reconhecer a velocidade terminal. Mas vejam que tudo que está do lado de cá depende da centrífuga. E tudo que está do lado de cá depende da partícula e do fluido, tá? Aqui depende do fluido, aqui depende da partícula e da gravidade que nós colocamos aí. Então, pessoal, isso é interessante para a gente comparar centrífugas, principalmente no sentido de ampliação de escala. Às vezes eu posso querer estudar a melhor situação de centrifugação para separar uma mistura. Então, a gente pega uma amostra, vai para o laboratório, estuda numa escala menor, né? E amplia isso para uma escala maior, considerando essas equações de comparação entre centrífugas. Por quê? Se esse sigma é característico da centrífuga e Vt é a velocidade terminal de uma partícula com a característica do diâmetro crítico, para uma mesma suspensão, né, se a gente está estudando uma situação, por exemplo, só de ampliação de escala, em que eu vou centrifugar a mesma suspensão, o Vt é constante e a relação entre a vazão e o sigma também é constante. Tá? Tem que ser constante isso. Porém, se as centrífugas são diferentes, porque eu ampliei a escala, ou porque eu mudei a marca da centrífuga, do vendedor, não sei. Se as centrífugas são diferentes, os sigmas são diferentes. Mas a velocidade é constante, se eu quero aquela operação, se eu quero que aquela operação se mantenha na outra centrífuga, e a razão entre a vazão e o sigma também é constante, para poder manter a velocidade constante, né? Então é isso. Então a razão é constante e as informações, esses sigmas aí, são diferentes em centrífugas diferentes. Então, para efetuar a separação de uma mesma suspensão em centrífugas diferentes, é verdade essa relação aqui, ó. A razão entre o Q1 e o sigma1 de uma centrífuga é igual à razão numa outra situação, tá? Pode ser uma situação industrial ou pode ser um outro fabricante, uma outra centrífuga. Esses valores de sigma, ou a gente calcula, se a gente tiver informação suficiente, né, como na equação, ou às vezes o próprio fabricante fornece já a informação do seu sigma. Tá? E aí a gente pode comparar centrífugas. Por que tudo isso? Porque no item final aí do exercício de centrífuga, não lembro se é o item C ou o item D, a pergunta é, né, como que tem que operar então uma centrífuga diferente dessa do ensaio laboratorial para eu separar da mesma maneira as partículas de diâmetro crítico? Tá? É bom trabalhar com essa do diâmetro crítico porque as outras partículas também vão seguir as mesmas proporções. Eu espero que algumas partículas, 100% delas, cheguem até a parede, metade das partículas de diâmetro crítico eu separo, outras não, e aí fazendo essa comparação entre diferentes centrífugas, mantendo essa relação, eu consigo prever, né, e estimar como então deverá ser a próxima centrífuga. Espero que eu não tenha me estendido muito, pessoal. Eu vou terminar por aqui esse assunto para que vocês possam descansar um pouco, levantar, esticar as pernas e ainda essa semana voltar para a próxima operação unitária, que é a última dessa disciplina, que é o primo da centrífuga, o ciclone. Vai ser mais rapidinho, tá? Tenho menos conteúdo e menos slides para mostrar para vocês sobre ciclone, mas após a aula vocês já estarão prontos para fazer os exercícios que eu propus de ciclone também. Até já, espero vocês.